A gente está falando de colaboradores, você diria que é o maior desafio, a gestão de pessoas, lidar com a equipe e tal? Sem dúvidas, assim, é muita gente e a gente não consegue agradar todo mundo, né? É impossível. Nem a família da gente a gente não consegue. Nem né? a gente se agrada toda hora. Com certeza. Então, a equipe é uma coisa bem difícil. É bem difícil em todos os sentidos. Às vezes você faz uma coisa pensando que você vai estar, né, agradando, e mesmo assim tem sempre aqueles que não gostam, que acham ruim, que às vezes até em presente, você acredita? Às vezes a gente vai dar presente e ouve um comentário de um colaborador que não gostou. Mas se é um presente, podia só não falar nada, né? Até por educação, né? Mas infelizmente acontece. Faz parte. Faz parte. Estamos falando de empreender, estamos falando de ser empresário tal, no Brasil, mas vamos falar especificamente na tua área de atuação. É possível uma pessoa empreender na área de saúde, por exemplo, ter um hospital, ter uma clínica, ter uma farmácia de manipulação, sem ter a formação, a graduação ali no ramo tal, só gerir a equipe e ter profissionais que vão ali na linha de frente. Mas é o seu caso ou não é o seu caso? Você tem a formação, como é que é? Você entende de tudo que tem ali? Então, na verdade, eu sou farmacêutica, não é o meu caso. Poderia, sim, ser só um administrador. Eu, particularmente, acho que o interessante é ser um profissional da área. É diferente, né? Pela responsabilidade técnica, sabe? Você assume uma responsabilidade maior, de que não só ser o dono. Porque, às vezes, você ser um dono de uma farmácia, você vai pensar muito mais, né, financeiramente, não só em qualidade, na entrega do seu produto, que um responsável técnico vai ter, né? Porque, afinal de contas, o nome dele está à frente. Não é só uma empresa, né? Eu perco meus anos de estudo se eu faço uma coisa errada. Porque, afinal de contas, eu sou responsável por aquela empresa. Tem a sua reputação. Então, eu acho que quando a pessoa é só um empresário, nesse ramo especificamente de saúde, eu acho que ele é um pouco mais complicado. Porque tem que ter muito cuidado, não que não possa acontecer. Eu acho que depende muito do senso da pessoa, mas a pessoa tem que ter muito cuidado para não deixar o dinheiro subir a cabeça e deixar que a qualidade caia, né? Que as preocupações realmente com saúde não sejam tão altas. Então vamos voltar lá para o início da tua história. Você se graduou, se formou como farmacêutica, e aí como é que foi a decisão de empreender, ao invés de repente, seguir um caminho trabalhando com uma outra pessoa? Qual que foi esse caminho que você fez a tua jornada para a gente conhecer melhor, Flávia? Então, na verdade, eu te contar que eu acho que eu sempre soube que eu ia ser empresária. Assim, a minha mãe fala que eu era uma criança líder nata, assim, as brincadeiras eu que decidia. Na época da minha adolescência, os lugares que a gente ia era eu que decidia. Legal. Sempre fui muito líder. Perfil. Eu sempre tive esse perfil. E quando eu entrei na faculdade, na verdade, foi por influência da minha irmã. A minha irmã já estudava farmácia e ela voltava do estágio na indústria muito apaixonada naquilo. E eu falava, cara, isso deve ser muito bom, quero fazer isso aí. E já tinha minha tia, que é também farmacêutica, né, empresária. E aí eu falei, acho que eu quero fazer farmácia. Mas quando eu decidi fazer farmácia, eu já enxergava em abrir a farmácia aqui, porque eu já tinha primo que era médico aqui, que indicava para a farmácia da minha irmã, quando ela abriu a dela. Quando você diz aqui, é porque sua família é de Anápolis, e aí você construiu a tua história empresarial em Brasília. Isso. Eu não tive farmácia em Anápolis. Eu trabalhei na indústria, né? Fiz estágio. Quando eu terminei meu estágio até... Ali é um polo, né? Agora que eu tô me tocando. É o segundo maior polo farmacêutico em Anápolis, né? Caramba. Do Brasil. Do Brasil. O primeiro é São Paulo, o segundo é Anápolis. Então, lá eu fiz estágio, né? E depois que eu fiz estágio, eles até quiseram me efetivar, mas eu realmente, apesar que eu amava a indústria, eu gostava muito da parte de garantia da qualidade, que foi onde eu fiquei. E também fiquei na parte de registro. Então, eu gostei muito, mas eu tinha aquela vontade mesmo de ser líder. Aí, eu também fiz estágio na farmácia da minha irmã. Minha irmã tinha uma farmácia de manipulação, depois que ela se formou, né? Minha irmã e meu irmão. E aí decidi vir com a cara e com a coragem, largar a família nova. Eu era nova, porque quando eu comecei, na verdade eu formei com 17 anos. Eu formei muito nova. Fiquei 1 ano criando coragem, mais 1 ano de obra. Então foi mais ou menos isso. Ô Flávio, desculpa a minha ignorância, enquanto você está falando, eu estou pensando aqui e acredito que quem está assistindo a gente também possa ter essa mesma dúvida. Eu tenho, por exemplo, primas que são formados em farmácia. Quais são os ramos de atuação? Porque, por exemplo, tem uns que vão mais para o lado da cosmética, outros trabalham em farmácia mesmo, dessas que a gente compra o medicamento do dia a dia, tem as de manipulação, que aí são medicamentos mais elaborados. Quais são as atuações que um farmacêutico, por exemplo, tem? Então, ele pode trabalhar na indústria. Na indústria, aí vai fazer shampoo, remédio... Aí, na indústria no geral, tanto no medicamento como na indústria cosmética, né? Antigamente, o curso de farmácia se separava. Era 1 ano a mais para a indústria, 1 ano a mais para análises clínicas. Aí tinha também a opção de fazer... O de drogaria não precisava complementar.
Mas também tem a parte de... Hoje em dia tem farmacêutico clínico, né? Que pode atender. Hoje em dia a gente tem várias coisas. E aí depois a farmácia, ela virou uma graduação generalista. Então que você forma em tudo, você vê tudo. Então o farmacêutico pode atuar em laboratórios, pode atuar em clínicas, em drogarias, em manipulação, em indústria. É um ramo bem grande. Bem amplo. Bem amplo. E qual que é a diferença de repente, procurar um medicamento na manipulação? O que eu vou ter como um efeito a mais? Um diferencial. A verdade, assim... É customizado? Tem Exatamente. A farmácia de manipulação, o maior diferencial dela é aquele feito pra você. Entendi. Então, assim, o médico pode olhar aquela dosagem que às vezes você pensa assim... É muito normal a pessoa comprar na drogaria e levar na manipulação pra fracionar um produto. Porque na drogaria não tem a dose que ela precisa. Legal. Então, na manipulação, a gente já faz a dose exata pro paciente. Então, assim, começou a manipulação antigamente sendo muito utilizada, inclusive, para desmame de medicamento. Então, é um medicamento controlado e eu preciso ir diminuindo a dose, mas na indústria eu não tenho essa possibilidade. Porque, né, eles só produzem em certas doses. Então, a manipulação começou fazendo muito sucesso nesse sentido e mais na parte de produtos mais naturais, né? Hoje em dia, a drogaria já tem muito produto natural também. Além da facilidade de você colocar vários medicamentos em um só. Então, às vezes, você compra na drogaria, você tem que tomar 5 remédios. E, às vezes, esses 5 podem ser feitos juntos em uma única cápsula. Entendi. Então, tem essa facilidade. Facilita a vida. Facilita a vida. Além do que, na Quality, o nosso maior diferencial é as formulações diferentes, assim, as fórmulas gourmet. Então, a gente consegue aumentar a adesão do paciente ao tratamento fazendo em formas farmacêuticas diferenciadas. Medicamento em sorvete, em goma, em chocolate. Então, a gente consegue que ele tenha maior adesão ao paciente. Principalmente o paciente idoso e criança, né? Que tem uma certa dificuldade. Paciente bariátrico também tem muita dificuldade de tomar cápsula. Então, tem essa possibilidade de diversidade de formas farmacêuticas, né? Então, a gente faz de acordo com a necessidade da pessoa. Quer cápsula, quer sachê, quer xarope, quer goma, chocolate. A gente Que legal. faz de toda maneira. E nós estamos falando de todo tipo de tratamento, inclusive os estéticos. Inclusive os estéticos. Além de, por exemplo, a parte dermatológica, já que você falou nele, por exemplo, você vai comprar na drogaria, às vezes você gosta de um produto, um sérum noturno de uma marca e de outra marca. Então, você precisa ficar ali intercalando ou usando os dois. Na manipulação, você consegue colocar os dois produtos em um único sérum, entendeu? E acontece também, novamente, a minha ignorância aqui, porque eu tenho certeza que o pessoal de casa muitas vezes sabe, mas tem aqueles que também têm dúvida. Acontece, por exemplo, vamos imaginar uma indústria grande, dessa que a gente conhece, tem lá o protetor solar X, que é mais caro e provavelmente deve ser melhor, tal. Só que ele é criado, imagino eu, para uma média da população. Ele não é customizado, né? Então, de repente, assim, para uma determinada função, para um determinado resultado, para um problema da pele, se fizer uma fórmula, para mim, vai ter um efeito melhor. É isso? É isso, porque na verdade o que acontece? Nem todo mundo tem a pele igual, nem todo mundo tem o cabelo igual. E é em vários sentidos, não é só assim, seco, misto, oleoso. Também depende da idade. Tem vários outros fatores. E às vezes o que você busca não é o que eu busco. Pode ver que a gente compra, às vezes você compra muito produto. Verdade. Que você perde o produto porque você não se adapta. Não deu bem pra mim. Às vezes foi uma indicação do amigo e deu super bem pra ela, mas não dá bem pra você. Então depende muito disso. Então você tem. E até cheiro. Por exemplo, o cheiro também é uma coisa característica pra você gostar ou não, o sabor. Né? Tudo isso na manipulação você consegue mudar. Às vezes você vai comprar um xarope, só tem de laranja na drogaria. E aí seu filho, por exemplo, só gosta do sabor de uva. Então na manipulação você consegue colocar o sabor que você quiser. A essência, tem gente que gosta mais doce, tem gente que gosta mais cítrica, tem gente que gosta mais amadeirada, do shampoo, do condicionador, enfim. Então você consegue fazer da maneira que é o mesmo princípio ativo, só que com um cheiro diferente. Isso. Que da legal. maneira que a pessoa desejar.